E aí, já pararam para pensar como é que o computador consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Abrir um navegador, tocar música, rodar um jogo, tudo isso com um único cérebro, a CPU. Parece mágica, né? Pois hoje a gente vai entender o truque por trás desse impressionante ato de malabarismo digital. Para começar, vamos fazer uma analogia com a gente mesmo. Pense em alguém cozinhando. A pessoa está de olho na panela, cortando um legume, ouvindo música e ainda conversando com alguém. É muita coisa junto. Mas o que o nosso cérebro faz, na verdade, é alternar o foco muito rápido entre cada uma dessas tarefas. Então, o processador do computador, a CPU, encara um desafio igualzinho, só que numa escala milhões de vezes maior e mais rápida. E quem organiza toda essa bagunça, quem decide qual tarefa vai receber atenção a cada milissegundo, é um componente chamado escalonador, ou, em inglês, scheduler. Ele é o verdadeiro maestro dessa orquestra. Para ficar ainda mais claro, se liga nessa cena. Um portão de embarque de aeroporto. Tem a fila de prioridade, a fila do grupo 1, a do grupo 2, um monte de gente querendo entrar no avião. O escalonador é como aquele agente da companhia aérea que fica lá na frente e diz: ok, agora é a vez da fila do grupo 1. Ele está basicamente gerenciando a fila, decidindo quem passa e quando. No nosso caso, o avião é a CPU. Bom, a solução mais lógica e intuitiva para organizar qualquer fila é criar uma hierarquia, certo? Dar prioridade para o que é mais importante. E é exatamente assim que o nosso primeiro algoritmo de escalonamento funciona. Ele se chama, sem surpresas, escalonamento por prioridade. A lógica é super direta. Cada programa, cada processo que está esperando para ser executado, recebe uma nota, um valor numérico. Um processo com prioridade 10, por exemplo, passa na frente de um com prioridade 1. O escalonador só precisa olhar os números, pegar o processo com a maior nota e mandar para a CPU. Simples, né? Agora, alguns detalhes importantes. Primeiro, esse sistema é preemptivo. O que significa? Significa que se um processo importante está rodando e de repente chega um outro ainda mais importante, o sistema pode pausar o que está em execução para dar vez para o novato. Segundo ponto, e se dois processos tiverem a mesma prioridade? O critério de desempate é o famoso FIFO, First In, First Out, ou seja, quem chegou primeiro na fila é atendido primeiro. Mas como muitas soluções que parecem perfeitas, essa tem um problema bem sério. Uma falha que pode fazer com que algumas tarefas simplesmente nunca rodem. Vamos ver que problema é esse. A questão é a seguinte: se novos processos de alta prioridade não param de chegar, o que acontece com aquele processo coitado com prioridade baixinha que está lá no fim da fila esperando pacientemente a sua vez? O nome técnico para isso é starvation, ou inanição. E o nome é perfeito, porque é exatamente o que acontece. O processo de baixa prioridade pode literalmente morrer de fome esperando por um tempinho de CPU que nunca chega, porque sempre tem alguém mais importante furando a fila na frente dele. Ele é adiado, para sempre. Felizmente, o pessoal da ciência da computação pensou numa solução bem elegante para isso. A técnica é conhecida como aging, ou envelhecimento. A ideia do envelhecimento é genial. Um processo de baixa prioridade está lá esperando na fila. O sistema percebe que ele está mofando ali há muito tempo. Então, de tempos em tempos, o sistema vai lá e aumenta um pouquinho a prioridade dele. Se ele continuar esperando, a prioridade sobe de novo. E de novo. Uma hora, não tem jeito. A prioridade dele vai ficar tão alta que ele vai ser o próximo da fila. É um jeito de garantir que todo mundo seja atendido. Beleza? Resolver a inanição foi um passo enorme. Mas e se a gente pudesse organizar as filas de um jeito ainda mais inteligente, separando os processos por tipo? Vamos ver como isso funcionaria? E é aqui que entra o escalonamento por múltiplas filas. Em vez de uma fila única e gigante, a gente cria várias filas especializadas. Uma só para processos críticos do sistema, com prioridade máxima. Outra para tarefas interativas, como seu navegador. E uma terceira para os chamados processos em lote, aquelas tarefas pesadas que podem rodar em segundo plano. O escalonador só vai olhar para a fila de baixo quando a de cima estiver vazia. A grande vantagem disso é a especialização. A gente pode ter regras diferentes para cada fila. Mas tem uma desvantagem bem chata. É um sistema inflexível. Uma vez que um processo entra numa fila, ele fica preso nela. Ele não pode ser movido para uma fila mais adequada, mesmo que o comportamento dele mude. E claro, para resolver esse problema da inflexibilidade, criaram uma evolução, o sistema de múltiplas filas com realimentação, ou feedback. A comparação aqui mostra tudo. Na esquerda, o sistema estático, onde os processos ficam presos. Na direita, o sistema com realimentação. A grande virada de chave é que, agora, os processos podem se mover entre as filas. Um processo pode começar com prioridade alta e ser rebaixado se usar muito tempo da CPU, ou o contrário. É um sistema dinâmico, que se adapta.
E aqui vem a regra que é o pulo do gato desse sistema e que pode soar um pouco estranha. Quanto maior a prioridade da fila, menor é a fatia de tempo que os processos nela recebem. Olhando o diagrama, fica mais fácil. As filas lá de cima de maior prioridade recebem fatias de tempo bem pequenas. Isso é perfeito para tarefas interativas que precisam de respostas rápidas. Já as filas de baixo, de menor prioridade, ganham fatias de tempo maiores, ideais para cálculos pesados que precisam rodar por mais tempo sem interrupção. É um balanço muito inteligente entre responsividade e eficiência. No fim das contas, o que a gente percebe é que não existe uma solução mágica, um algoritmo perfeito. O escalonamento de processos é, na verdade, a arte de equilibrar diferentes necessidades que competem entre si. O grande aprendizado aqui é que não existe um algoritmo melhor que todos. Cada um é uma ferramenta. A escolha depende do que se quer otimizar. A velocidade de resposta, a justiça para que todos os processos tenham sua vez, ou a eficiência máxima para tarefas pesadas. É sempre um ato de equilíbrio, uma troca. Agora, para a gente fechar, um pequeno teste. Analisem com calma estas duas afirmativas com base no que a gente conversou. Pensem aí, qual delas está correta? Vamos às respostas. A afirmativa aí está corretíssima. Esse é exatamente o problema da inanição que a gente viu. Já a afirmativa I2 está incorreta. O envelhecimento não move processos. Ele aumenta a prioridade deles para garantir que uma hora eles sejam executados. Quem move processos de uma fila para outra é o sistema de múltiplas filas com realimentação. E para terminar, fica uma reflexão. A gente viu como um sistema operacional toma decisões complexas para gerenciar seus recursos. Isso nos leva a uma pergunta maior. Em um mundo com tantas tarefas e demandas competindo pela nossa atenção, tanto no computador quanto na vida real, como é que a gente decide o que é de fato uma prioridade? É uma pergunta que os engenheiros de software e todos nós enfrentamos todos os dias. Valeu pela companhia e até a próxima!